Olá pessoal, todos vocês já me conhecem, eu sou o Breno Lucano. Sabem que eu tenho alguma familiaridade com o estoicismo enquanto área de trabalho, embora não só com o estoicismo, né? Tem outras vertentes também. Vocês devem ter me visto palestrar lá no Stoicon X Brasil a respeito da psicologia estoica, especialmente porque eu também trabalho com saúde mental. Mas eu tenho nos últimos tempos me deparado com algumas questões que eu acho que merecem serem pensadas ou repensadas. Uma das quais a questão assim: eu sou um estoico. Não, assim, eu agora, Breno Lucano, sou um estoico. Então a pergunta que você pode fazer é a seguinte: existe estoicismo atualmente? Essa pergunta ela não é muito fácil de ser respondida do meu ponto de vista, porque existem algumas coisas aí envolvidas que eu acho que merecem serem debatidas. Uma das quais deixa eu abrir minha apresentação, porque acho que fica mais fácil e visualmente mais bonito também. Trata-se apenas de uma reflexão, tá? Enquanto reflexão, evidentemente, não é a última palavra. Aliás, em filosofia não existe última palavra, né? Os temas, os objetos de estudo, eles são sempre debatidos e redebatidos, discutidos e rediscutidas. Então, falar em última palavra ou palavra final, em termos de filosofia, eu acho meio complicado. De qualquer forma, essa é a pergunta que eu fiz, né? Existem estoicos hoje? Então, quando eu faço essa pergunta, imediatamente me surgem algumas questões aí, algumas coisas aí em mente. Existem seguidores hoje, ou seja, pessoas que gostam, pessoas que admiram o estoicismo em maior e menor escala? Certamente existem, claro que existe, né? Você pode pensar assim, por exemplo, nós temos leitores de Sêneca, né? Sêneca escrevia muito bem, e eu não estou falando apenas do ponto de vista literário, mas muitas pessoas gostam de literatura de Sêneca porque encontram saídas para seus dilemas a partir de Sêneca. Algumas pessoas, outras pessoas, vão gostar de Marco Aurélio. Eu, pessoalmente, gosto de Marco Aurélio. Vão entender Marco Aurélio a partir de outras saídas para além de Sêneca. Então, são sempre leituras em maior e menor escala que são feitas a respeito do estoicismo, mas essas leituras, do meu ponto de vista, elas estão muito associadas apenas com questões éticas, ou seja, com questões existenciais. Eu tenho um problema X e como é que eu posso resolver esse problema? Como é que eu posso ter uma vida mais eficaz do ponto de vista da filosofia antiga, né? Eficiência, né? Entender a vida e a ética no sentido de eficiência. Isso não é muito usado atualmente, mas estamos falando de estoicismo, então vamos falar nesses termos também. Eficácia da vida, excelência da vida. Então, muitas pessoas vão ler o estoicismo e vão gostar, mesmo na sociedade atual. Ou seja, mesmo sendo homens do século XX, século XXI, o estoicismo ainda é lido, e dos últimos 20 anos para cá ele tem ficado muito em evidência, é muito curioso isso. Uma outra questão que pode chegar até nós é assim: muitos são estoicos, só que não sabem. Eu escutei gente falando isso. Talvez seja como dizer assim: muitos são cristãos, mas não sabem. Muitos são budistas, mas também não sabem. Do ponto de vista cristão, por exemplo, isso é meio complicado, até porque se você pensar em termos de cristãos, se você só pensar em termos de
pecado e graça de Deus, mas a graça de Deus só é permitida na medida em que você tem conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não tem graça e, portanto, você também não peca. Portanto, do ponto de vista cristão, por exemplo, é necessário que você tenha conhecimento para ter a possibilidade da escolha. E ante a escolha, você peca ou não. Muitos são, só que não sabem, tem esse refluxo, então. Ou seja, eu não sei se isso é possível se pensar em termos estoicos. Não sei, talvez, não sei. Podemos pensar a respeito disso. Uma outra coisa que a gente pode pensar, né? Algumas pessoas são impassíveis diante dos tormentos, diante do infortúnio. Se ser impassível é o mesmo que tornar estoico, talvez isso seja meio vazio, porque a impassibilidade, por exemplo, não é prerrogativa única dos estoicos. Os cínicos também faziam isso. Os céticos também faziam isso. Você vai suspender o juízo justamente para que você seja impassível. Se você suspende o juízo, deixa de pensar que aquilo é um mal, por exemplo, você automaticamente não sofre. Ora, então essa apatia, ser impassível, também é uma prerrogativa pirrônica. As pessoas atualmente se guiam pelas emoções, claro, mas também não é só atualmente. Na Idade Média ou na Antiguidade também. E na Antiguidade até, eu acho que até mais, porque na verdade, se você pensar, por exemplo, em Platão, em Homero, eles tinham dentro da psicologia homérica a instância do timo, né? Enquanto aquela instância que se joga para as coisas, aquele impulso psicológico que fará com que você se autoafirme em sua instância grega, estamos falando de gregos, né? De orgulho, de honra. Isso era muito importante para os gregos. Essa que é a questão do timos, do timo. E é claro, isso vai ser falado, por exemplo, em Platão, né? Essa é isso faz parte da psicologia platônica, não faz parte da psicologia estoica. Tem outras questões aí envolvidas. Falar em, por exemplo, se existem estoicos hoje, envolve aí outras questões históricas, né? Você vai começar a pensar em Alexandre, no momento da ascensão de... Você vai começar, perdão, a falar em Zenão, a partir da ascensão de Alexandre. Você não tem como falar em estoicismo senão sob Alexandre. Porque antes de Alexandre, todas as cidades da Grécia, na verdade, eram cidades-estados, elas eram independentes. Então, você vai falar em termos de Esparta, Corinto, você vai falar em Samos, por exemplo, todas elas eram independentes e muitas delas entravam em guerras umas com as outras. Mas algo acontece de novo a partir de Alexandre. Filipe morre, Alexandre assume o poderio político da Macedônia e começa a se expandir. E também a produzir uma nova mentalidade política naquele momento do século III antes da Era Comum. Começa-se a falar, do ponto de vista político, em cosmopolitismo. Alexandre foi muito isso, e posteriormente Roma também. Se você pensar, por exemplo, no apogeu de Roma que se deu sob Trajano, ninguém expandiu mais o império além de Trajano. Ele vai pegar Roma, vai pegar toda a Europa, vai pegar o leste europeu, vai pegar o norte da África. Isso é um terreno enorme. Então, nessa perspectiva, você vai começar a pensar, por exemplo, em cosmopolitismo na República de Zenão, na deterioração das polis gregas e nessa nova estrutura que se forma. Daí de onde nasce, então, aquilo que a gente vai chamar de República Zenoniana, ou República de Zenão, República Estoica, porque, na verdade, não existe apenas República de Platão. Cada um desses teóricos vai formar estruturas políticas próprias, estruturas
repúblicas próprias, né? Quer dizer, teorias políticas próprias. Posteriormente, o estoicismo ele vai se desenvolvendo, né? O estoicismo tem aí 5 séculos, né? Do século III antes da Era Comum até o século II da Era Comum. E, claro, o estoicismo, enquanto movimento popular, ele também, como ele está envolvido em camadas populares, então ele também vai se desdobrando em outras modalidades. Do ponto de vista mais ortodoxo, ele começa e morre com Zenão. Talvez com Crisipo também, né? O Crisipo também vai desenvolver bastante coisas aí de Zenão. Mas, por exemplo, quando Zenão morre, Cleantes assume, existiam outros alunos, entre os quais Aristão. Aristão vai romper com o estoicismo. Então, quer dizer, estamos falando de segmentos sociais, estratos sociais, estamentos sociais, com vários pensamentos, com várias. Eu não gosto de fazer muito isso, mas eu vou falar em termos mais de, por exemplo, de classes, né? Classes é um conceito que vai surgir no século XIX com Marx, mas vamos tentar trazer isso lá para trás, através de vários estamentos e cada estamento com lutas internas entre si, inclusive, claro, em termos filosóficos. Então, Panécio, Posidônio, Catão, embora não tenha sido, por exemplo, um estoico do ponto de vista filosófico, mas certamente o foi do ponto de vista político. Traz a Peto, posteriormente no século I depois de Cristo. Cipião, o Círculo de Cipião foi um movimento político estoico fortíssimo no século I a.C., onde eles vão tentar, inclusive, combater a formação dos triunviratos, que vai desencadear posteriormente na formação do primeiro príncipe, Otávio Augusto, né, que assume o título de Augusto. Então, vocês percebam que, na verdade, o estoicismo ele não é apenas uma filosofia, mas é toda uma mentalidade que é assumida gradativamente em Roma e que desencadeia muitos fenômenos sociais, né? Os estoicos combatiam o triunvirato. Posteriormente, os estoicos vão combater as ideias de Nero, o que vai fazer com que Nero condene muitos à morte, como Sêneca, Lucano. Posteriormente, estoicos vão combater também Vespasiano. Aí o que Vespasiano vai fazer? Vai exilar muitos estoicos. Talvez Musônio Rufo tenha sido a exceção. Mas muitos estoicos vão ser exilados de Roma, da urbe. Então vocês vejam que, na verdade, o estoicismo ele é muito mais um movimento popular embasado nas ideias que são, como é que eu posso dizer, fundamentadas em Zenão e que vão ser desenvolvidas melhor com a mentalidade romana, com a mentalidade da gravitas, ou com a mentalidade do que Zenão vai chamar lá de katekon, os deveres. Né? A questão dos deveres para o romano é alguma coisa muito importante. Por isso, talvez essa seja uma hipótese, motivo pela qual o estoicismo se desenvolve muito mais em Roma do que as outras escolas filosóficas, embora nós tenhamos também epicuristas, platônicos, peripatéticos. Lembrar, por exemplo, do que Marco Aurélio fez, né? Ele tenta revivar isso na medida que ele forma 4 escolas filosóficas em Atenas, quando ele visita Atenas, né? Estoicos, epicuristas, peripatéticos e platônicos. Então vocês percebam que, na verdade, eu volto a dizer, o estoicismo, mais do que uma escola filosófica, o estoicismo é também uma mentalidade de uma época que se fortalece. Posteriormente, isso entra em declínio. O estoicismo morre e é eclipsado pelo cristianismo e, em alguma medida, também pelo cinismo. Né? O imperador Juliano, apóstata, tem altas tendências cínicas. Para outros, tendências platônicas ou neoplatônicas. Seja como for, o cristianismo assume o poder. Isso passa aí todo
todo o medievo, e até que alguém lá no Renascimento tenta revigorar isso, o Justo Lipsius, nascido em 1547, morto em 1606, mas não é um estoicismo exato, porque na verdade ele é cristão, ele vive no meio cristão, e ele vai utilizar de algumas teses estoicas para estruturar suas teses cristãs. Vale conhecer. Então, a gente continua, a gente faz, eu volto com aquela pergunta que eu fiz inicialmente. O que é ser um estoico? Significa ler Sêneca? Significa ler Marco? Ou Diógenes Laércio, ler Zenão através de Diógenes Laércio? Ou algum outro doxógrafo? Significa estudar Crisipo, estudar Zenão? Não sei. Talvez. Se você lê Sêneca e tenta praticar aquilo na sua vida, talvez seja. Mas aí eu lanço também outra pergunta. Será que isso não será reduzir o estoicismo a uma simples leitura? É como pegar minutos de sabedoria e levar aquilo para sua vida, sabe? Pastorino. Vou ler Pastorino. É como se fosse autoajuda. E aí você está descontextualizando tudo aquilo que aconteceu, o movimento estoico mesmo. Você não está considerando que o estoicismo foi, antes de tudo, um movimento político. Movimento político que tentou derrubar triunviros, que tentou derrubar imperadores, Nero, por exemplo, que questionou veementemente Vespasiano, Tito, Domitiano, e muita gente morreu por isso. Outras foram flageladas, foram crucificadas, foram decapitadas por isso. Então, se ler Sêneca me faz um estoico, eu me pergunto se é isso mesmo, ou se nós estamos apenas simplificando a questão. Porque eu volto a dizer, a gente está simplificando. A gente esquece os embates sociais envolvidos, nas camadas sociais, as disputas internas políticas, e principalmente a gente desconsidera o ethos próprio de um povo que consolida aquele movimento a existir. Então vou fazer campanha salarial. Espera aí, agora a situação não está boa. Isso é uma questão política que envolve embates sociais, classes sociais, estamentos sociais. Será que ler Sêneca me faz um estoico? Ou será que eu preciso de toda uma estrutura política, de um ethos, que fundamente a existência social de um estoico? Essa é a pergunta. E era isso que eu queria trazer para vocês, para que nós pudéssemos pensar sobre essas questões. Eu fico por aqui. Espero que nós possamos pensar sobre essas coisas, não enquanto como se essa fosse a palavra final. Não estou longe disso, mas é o início de um pensamento para que nós possamos, na verdade, desenvolver outros, né? E desenvolver e amadurecer também a ideia, né? Amadurecer o estoicismo e fazer com que nós pensemos o estoicismo para além de Sêneca, por exemplo, né? Articulando com outros pensamentos nossos dos homens do século XXI. Compartilhe à vontade esse vídeo, tá bom? Compartilhe, vamos pensar à vontade. Não deixe de acessar o nosso canal, Portal Veritas, e o nosso blog, portalveritasblogspot.com. Encontro todos por aí. Até a próxima.